Como ficam os royalties do petróleo que seriam usados na educação com a derrubada dos vetos da presidente Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional recentemente? Esse é um dos temas de hoje do Notícias Univesp, que convidou o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. Então, as coisas não estavam ligadas, quer dizer, havia uma medida provisória da presidente Dilma determinando que os royalties do petróleo fossem usados na educação. Uhum. E isso tudo foi para o Congresso numa cambulhada só. O que acontece agora? Isso também cai? Então, em tese não cairia, porque os vetos eles rezaram sobre a questão da distribuição federativa dos recursos. Para os estados, Para os estados e municípios. Exatamente. E a medida provisória pela destinação do recurso. Então, para onde o recurso vai? Tá. E a presidenta Dilma decidiu que iria para a educação. Importante observar que a MP tem vários problemas. Na prática, não está vindo o recurso real do petróleo para a educação. A gente vai brigar para alterar a medida provisória para que esse dinheiro, de fato, venha para o setor educacional. Mas agora existe uma comissão do Congresso Nacional que vai debater se os vetos a derrubada dos vetos acabam tirando a efetividade da medida provisória ou não. Então porque, é um debate... quer dizer, a medida provisória ela tá interligada, ela tem interligações com o projeto? Então, há quem diga que tem, porque o veto vem acompanhado de uma medida provisória, e há quem diga que não tem. Juridicamente, nós acreditamos que não tem, porque a medida provisória fala sobre a destinação. Isso é uma torcida ou é uma... Não, é uma tese, porque a medida provisória fala sobre a destinação dos recursos para a área de educação. E os vetos falaram sobre a distribuição federativa dos recursos. São coisas teoricamente diferentes. São coisas diferentes. Ainda que sejam complementares e interdependentes, né? Porque distribuindo mais significa que se esses recursos vão para a educação, vão beneficiar alunos de lugares mais diferentes, né? Especialmente fora do eixo Rio de Janeiro e Espírito Santo, que hoje são os grandes beneficiados pelo recurso do petróleo e que com a derrubada dos vetos acabaram perdendo esse direito, né, de obtenção desses recursos. Quer dizer, então para a campanha, para quem trabalha, quem lida com educação, é até melhor que o dinheiro do petróleo seja distribuído mais igualitariamente entre os entes federativos? É melhor. Tem uma questão basilar que agora, né, o governador Sérgio Cabral ontem deixou de pagar os funcionários da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, dizendo que os recursos do petróleo iam para a educação. Mas não era o que acontecia no Rio de Janeiro. Sei. Então, nós acreditamos que é melhor uma distribuição. Isso é tudo meio uma bravata? Você acredita que isso é meio bravata dele? Eu acho que foi um argumento e uma medida demagógica, né? Não creio que isso siga adiante. Não é possível que isso siga adiante. Tem um outro tema que também queria conversar contigo, que está rolando lá no Congresso, que é o seguinte: no Senado tem uma defesa de que esse dinheiro, a presidente já destinou 10% dos recursos, 10% do PIB vão para a educação. Tem uma discussão no Senado querendo que esse dinheiro seja usado também na educação privada, nas escolas privadas. É possível que isso ocorra? Você acha que dentro do Congresso isso tem força? Tem muita força porque o lobby da escola privada os é estabelecimentos são fortíssimos, né? Eles têm bancadas, não são só alguns parlamentares, né? O que acontece é que a gente tem um problema grave na educação brasileira. A educação básica pública, ela cuida de mais ou menos 90% das matrículas em educação básica. Isso passa da casa dos 40 milhões. Então é obrigatoriamente prioritário que se invista no segmento público, por conta da quantidade que precisa ser qualificada. A gente tem que aliar qualidade com quantidade. No caso da educação superior, é o contrário. A qualidade está na rede pública, né, nos estabelecimentos públicos, mas a quantidade de matrículas dos estabelecimentos públicos é muito pequena. Então, aí a gente precisaria aliar a qualidade à questão da quantidade. Nesse sentido, para um esforço de 10 anos, é importante que o dinheiro público seja, de fato, investido na escola pública. Até porque o trabalhador brasileiro, isso é um caso especificamente brasileiro, o trabalhador com baixa renda é aquele que mais contribui com a sua renda mensal para impostos. Para você ter uma ideia, quem ganha até 3 salários mínimos contribui com 53% da sua renda em impostos. Quer dizer, é um valor absurdo, né? Ao passo que quem ganha mais de 30 salários mínimos, contribui com 29% da sua renda em impostos. Esse trabalhador, ele coloca o seu filho na escola pública. Então, ele tem que ter o direito de fazer com que o seu esforço, ainda que seja um esforço individual, né, de contribuição de impostos, seja revertido numa boa educação de qualidade. E, ao mesmo tempo, ele tem que ter o direito de matricular o seu filho numa boa universidade pública.
Então, para nós, a questão do dinheiro público para a escola pública, inclusive, é um princípio de justiça social. Agora, é preciso ver se o Senado Federal vai fazer como a Câmara dos Deputados, que entendeu dessa forma e aprovou 10% do PIB para a educação pública. Educação pública, né? Quer dizer, não é só para a educação, educação pública. Educação pública. Mas no Senado a situação é diferente, né? Vamos dizer assim, estrategicamente lá para quem está tentando aprovar ou não essa medida. Isso, nós já temos alguns senadores comprometidos com a tese do dinheiro público para a educação pública, né? O senador José Pimentel, inclusive, ele agora, nesse momento, está em dúvida se ele de fato mantém a proposta, porque ele já apresentou o seu relatório. É a proposta dele, né? É a proposta dele, se ele de fato mantém a transferência de recursos públicos para o setor privado. A gente quase está conseguindo inverter essa posição do senador. Agora, os senadores Roberto Requião, Inácio Arruda, Cristóvão Buarque já começam a conversar conosco na defesa do dinheiro público para a educação pública, que é uma defesa no Brasil desde a década de 30, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Então, é uma luta que já tem muitas décadas. Você já falou isso para mim, que você acredita que com esse dinheiro fica mais fácil melhorar a educação brasileira, né? A gente teve aqui umas notas divulgadas recentemente aqui do Estado de São Paulo, do Saresp, né? Que teve uma queda aí no final da primeira fase do ensino fundamental, que vinha crescendo, quer dizer, a qualidade no ensino fundamental vinha crescendo. Era uma série de crescimento e agora teve uma queda. Em que medida você acha que com maior investimento isso poderia melhorar? Vocês têm estudos na campanha sobre isso? Nós temos. O que acontece no estado de São Paulo é que a questão não é só recurso, né? A questão é a forma como se distribui o recurso. O estado de São Paulo tem condição de fazer mais e fazer melhor do que tem feito. O que acontece é que as medidas que os governos paulistas tomaram nos últimos anos, elas mostraram que já são esgotadas. Então, por exemplo, bonificação por mérito, que o atual secretário, inclusive, é contrário à forma como tinha sido feita pelo secretário anterior, que era o ex-ministro Paulo Renato. A prova dessa avaliação do Saresp é que esse modelo de bonificação por mérito, assim como aconteceu em Nova York, assim como está acontecendo, começa a demonstrar sinais de esgotamento na Índia, assim como está acontecendo no México, o que se mostra é que isso dá um efeito rápido, um efeito benéfico, assim, no primeiro momento você tem melhoria e depois você diminui a qualidade. Quer dizer, o professor se esforça mais, a escola se esforça mais, é isso? Exato. Aí tem alguns pesquisadores nos Estados Unidos, que é o caso de Nova York, que vão mostrar que o professor ele se esforça mais no início porque aquela obtenção do bônus, para ele, é muito importante no seu orçamento. Tá. É como se fosse uma novidade. Ao longo do tempo, ele percebe que tem tantos problemas estruturais que ele tem que enfrentar e ele tem que fazer um esforço tão grande para ganhar aquela bonificação que aquilo passa a não valer mais a pena. Vale mais a pena ele buscar outro estabelecimento, outra renda, outra forma de complementação de renda. Com isso, o que acontece? Você melhora no início e cai logo em seguida. É o que tem acontecido nos Estados Unidos e por isso que Nova York revogou a medida. Eu acredito que o Estado de São Paulo, que já tinha melhorado o sistema de bonificação, mas ainda era um sistema ruim, eu acredito que agora ele vai repensar e vai procurar outros meios de melhorar a educação. O caso do ensino fundamental em São Paulo, dos anos finais, ele parte de um problema grave, que no Brasil inteiro acontece isso, mas em São Paulo já demonstra já tem uma demonstração empírica, né, de que há um problema nessa etapa da educação básica, que é a falta de identidade dessa etapa. Né? É uma etapa que fica entre a alfabetização e o ensino médio. Os professores são professores licenciados. Está falando da segunda etapa do ensino fundamental, Isso. Do sexto ao nono, ao nono ano. Os professores, eles são professores licenciados, mas que não têm uma clareza curricular do que eles devem ensinar. Então, em termos gerais, né, porque esses dados são todos gerais, né, Ederson? A gente precisa analisar no específico. Mas, em termos gerais, é uma etapa que tem problemas de estruturação graves e que precisam ser corrigidos. Tá, teve uma melhoria no ensino médio, né? Sim. Detectou uma coisa no ensino médio, mas o ensino médio também está tão ruizinho, coitado, que uma melhoria... Você acha que é positivo? Quer dizer, é positivo, lógico que é positivo. É sempre positivo. Mas não é significativo. É marginal. Assim como também a queda foi marginal. O problema todo é de tendência, né? O ensino médio talvez esteja numa tendência de melhora e o ensino fundamental numa tendência de piora. A tendência no Brasil, em geral, sempre é positiva em educação, Ederson. A gente tem que lembrar que é um país que, crescendo. Na década de 50, não tinha nada, majoritariamente analfabeto. Agora, o nosso problema é de ritmo, né? A gente melhora, mas é um ritmo muito lento. E aí, quando dá um sinal de tendência negativa, como foi no ensino fundamental, anos finais, no estado de São Paulo... Dá um balde de água fria, né? Aí dá um balde de água fria, é bom repensar aquilo que tem sido feito
A valorização dos professores no estado de São Paulo poderia ser muito maior. Esse é um tema central que não tem sido Então, você falou que nos tocado. Estados Unidos eles revogaram essa lei do mérito. Em Nova York. Em Nova York, Nova York. E como é que ficou? O que vem no lugar? Não vem nada? Veio, então, a Inglaterra também está no mesmo debate. Todos os países ou municípios, entes governamentais, que optaram por esse sistema de remuneração por mérito, avaliação, indicando toda a forma como deve se dar a política, hoje estão voltando atrás, estabelecendo grandes sistemas de ensino, baseados em valorização dos professores, reforma curricular, um currículo que seja mais apropriado para o mundo atual, né, um currículo mais atualizado. Então, eu acredito que a gente está agora no momento de retornar a um debate que no passado era feito na década de 60, na década de 50 do século passado, que é fortalecer a figura do professor, pagar melhor o professor, trabalhar melhor a carreira, não através de bônus, mas uma carreira substantiva, forte, que de fato dê possibilidade do professor crescer se na projetar. vida, ter um dinheiro melhor no fim da carreira. Exatamente, tenha prazer de trabalhar todos os dias e um forte trabalho curricular. Isso somado ao fato de que nos Estados Unidos e na Inglaterra as escolas têm boa infraestrutura, têm bibliotecas. Eu visitei escolas nos dois países, é assustadora a diferença entre Brasil e os países mais desenvolvidos. Você não é a primeira pessoa que me fala isso, mas também não é a primeira pessoa que me fala que Estados Unidos, Inglaterra, a Europa, de uma maneira geral, tem problemas semelhantes com o ensino médio, principalmente com o ensino médio, que nós temos aqui, né? Será que o problema é tanto de infraestrutura assim? Aí é uma questão que eu te faço. Porque se eles lá têm infraestrutura e estão vivendo um dilema, não digo que é igual, mas é semelhante ao dilema brasileiro, que é melhorar a educação, principalmente na fase do ensino médio, por conta de várias coisas, por conta que a vida mudou, as pessoas mudaram, os jovens não são mais os mesmos e a forma de dar aula é muito parecida. Como é que a gente interpreta essa coisa? Eles têm mais recursos, as escolas são melhores do que as nossas, mas têm os mesmos problemas, os mesmos dilemas, não os mesmos problemas. Eles têm os mesmos dilemas, eles não têm os mesmos problemas. Acho que essa é uma boa síntese. O que acontece é que a necessidade de uma educação de qualidade ela é tão premente no mundo atual que todos os países hoje observam que vivem crises. A diferença é em que tipo de crise que cada um está, né? O Brasil está numa crise ainda de abandono do ensino médio. Você tem uma forte evasão do ensino médio. Mas isso na Europa tem países que também tem. Na Espanha, por exemplo, o número lá também é grande. Não, mas é bem mais marginal do que no Brasil. O número de estudantes que estudam na Espanha e a qualidade do ensino que eles têm, a forma como eles se inserem no mundo produtivo. O problema na Europa é um problema de falta de oportunidade aos jovens. Ele está mais vinculado a estratégias do mundo do trabalho. Eu até pesquisei isso antes de trabalhar com a educação. Está mais vinculado a estratégias de acesso dos jovens ao mundo do trabalho do que a problemas educacionais, a questões educacionais. A diferença, mais ou menos, o Brasil ainda está numa luta por acesso, tentando congregar com qualidade, e a Europa está numa luta por melhor qualidade. É como se a Europa tivesse, mais ou menos, numa primeira divisão em termos educacionais. Nós estamos na terceira. O Brasil estaria numa quarta hoje, né? Se for considerar os quartis do PISA, a gente estaria numa quarta divisão, tentando subir para a terceira. Então, quer dizer, a gente está muito atrasado, né? É porque a gente tem que fazer tudo junto, né? Vamos dizer assim. Exato. Você tem que buscar a qualidade e, ao mesmo tempo, que você expande a educação. Se bem que na primeira fase do ensino fundamental, a gente está praticamente universalizado e tal. Isso. Mas e aí, no final dela, é que começam a surgir os problemas de abandono da escola, de gente que não segue os estudos e que é reprovada, e se chega ao final, chega sem qualidade. Isso. Não é isso? Isso. A tendência, no caso, tanto da progressão como da evasão, é uma tendência positiva. Vai diminuindo a evasão e vai aumentando a progressão. Quer dizer, os alunos vão avançando. O problema é a qualidade da aprendizagem, né? Então, eles não têm aprendido. Então, mas esse aqui é o momento crítico, né? Então, esse você arrumar dinheiro para fazer esse trabalho. Isso, no nosso cálculo, né, que é um cálculo da campanha, mas que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, da Presidência da República, concordou conosco, inclusive, é preciso investir 10% do PIB para poder congregar expansão do acesso, melhoria da correlação idade-série, né, quer dizer, o aluno está matriculado na idade certa, na série certa, né, no ano certo. Para corrigir essas duas questões e incluir qualidade, é preciso 10% do PIB. Se for só para expandir, o plano se dedicar à expansão,
de ensino, a gente pode investir menos do que isso. A decisão é, a gente quer incluir qualidade na educação ou não. Por isso que a gente acredita que é preciso 10% do PIB para incluir qualidade na educação. Né? Tá certo, e esse é um momento fundamental, porque está decidindo o que vai fazer com essa grana aí do petróleo. Acho que não resolve tudo, né, o dinheiro do petróleo? Não, do jeito que está a MP não resolve quase nada. A gente vai ter que alterar bastante a MP e alterando muito ela, assim, fazendo a MP ideal para a área de educação, a gente alcançaria um patamar de mais 3,5% do PIB. Então a gente sairia de 5 para 8,5%. Com o dinheiro do petróleo. Com o dinheiro do petróleo. Aí a nossa outra aposta, Ederson, essa é uma aposta dura, mas que a gente vai lutar por ela com todas as forças, é fazer a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Aí a gente garante 1,5% a mais. E aí as grandes fortunas, de fato, vão colaborar com o país, né? Já que os empresários têm defendido tanto a importância da educação, seria importante que eles contribuíssem com a educação de forma dura, né? Seria importante, mas como você falou que o lobby da escola privada no Congresso é grande, o lobby das grandes fortunas também muito maior. Grande, né? Agora tem um aspecto interessante, que do PSOL, passando pelo PT e PSDB, chegando ao DEM, todos os projetos de regulamentação sobre grandes fortunas dariam um volume de recursos importante para a educação. Qualquer um deles ou todos eles? Não, qualquer um deles. Todos eles são bons. O problema é que eles nunca tiveram coragem de fazer com que esse... alguns partidos tentam, né? O PSOL tenta sempre, o PT já tentou em alguns momentos, o PSDB em outros, mas isso não avança e é importante que isso avance, né? E é importante que lá tenha um dinheirinho destinado à educação. Não, então, regulamentando o imposto sobre grandes fortunas, 18% desse volume vai para a educação. A gente até aposta que o restante, como a educação vai ser privilegiada com recursos do petróleo, deveria ir para a saúde pública, né? Então, a gente pretende criar também uma subvinculação desse imposto sobre grandes fortunas para a saúde pública. Exatamente. Daniel, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Imagina, Universo um prazer. TV. Até a próxima.